Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nessa terça-feira, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1 e avançou de fase na Copa do Brasil. Já falamos muito sobre essa partida, sobre as mudanças táticas de Ramon Dias ao longo do jogo. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha na live que a gente fez ontem aqui no canal. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve também para não perder nenhum vídeo. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que para mim foi um dos principais destaques, se não foi o principal destaque, que é o Verratti. Verratti mais uma vez marcando com a camisa do Vasco, depois de um longo período em jejum, agora marcando 4 gols nos últimos 3 jogos, assumindo a artilharia do Vasco na temporada e sendo decisivo para o Vasco mais uma vez. Aliás, muito além do gol, né? A atuação do Verratti foi muito boa, ajudando defensivamente, né, na bola parada, principalmente, né, no jogo aéreo, que é característica dele, ajudando a segurar um pouquinho essa bola no ataque quando foi necessário. Inclusive o lance do primeiro gol do Vasco, a gente vê ele entrando na área para completar como centroavante de característica, mas a jogada inicia numa bola longa da defesa para a cabeça do Verratti, ele dá uma triscadinha para o Rossi, que depois cruza para ele, ou seja, participação direta do Verratti na construção e na finalização. E durante o jogo, eu cheguei a trazer informação lá no Twitter, o antigo Twitter, o X, ou o Twitter, como a galera costuma brincar, de que o Verratti teria entrado na lista dos 10 maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco entre os estrangeiros. Informação que depois eu corrigi, porque eu esqueci de colocar na lista o Baianinho, que apesar do apelido, nasceu em Portugal. Baianinho, que é um jogador que passou pelo Vasco na década de 20, 30, o início do futebol, pré-profissionalismo do futebol, e muitas vezes a gente não tem a informação completa desses jogadores. O próprio Baianinho, inclusive, o Vasco divulgou muitas vezes oficialmente que seria o jogador mais jovem a ter vestido a camisa do Vasco pelo time principal, com 14 anos de idade. E depois descobriu-se que, na verdade, o Baianinho tinha 20 anos quando estreou pelo Vasco. Então é muito do início ali da história do Vasco que você acaba não tendo todas as informações completas. Mas isso, de maneira alguma, apaga o que o Verratti tem feito com a camisa do Vasco. Até porque, se a gente for olhar a média de gols do Verratti, ela está muito acima dos últimos estrangeiros que passaram pelo Vasco, inclusive muito próxima de muito brasileiro que jogou no Vasco e muito acima também dos últimos camisas 9, dos últimos centroavantes que passaram pelo clube. Verratti, nesse momento, tem 14 gols em 30 jogos pelo Vasco. É uma média de praticamente um gol a cada 2 jogos pelo clube. Se a gente for olhar os últimos estrangeiros que passaram pelo Vasco nos últimos 50 anos, 60 anos, ou seja, uma margem muito grande, é a maior média entre todos eles, superando inclusive o Cano, que é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, passou 2 temporadas atuando pelo clube, e se o Verratti ainda está distante de encontrar o número absoluto do Cano, em média, já superou o argentino que hoje atua pelo Fluminense. Então, é um desempenho do Verratti muito positivo. E a gente precisa lembrar que o Verratti não disputou Série B, como o Cano disputou, por exemplo. Apesar do Cano ter feito mais gols na Série A do que na Série B. Mas o Verratti vem de uma temporada que nem completou ainda desde que chegou, já que chegou no meio do ano, pegando praticamente Série A. Agora sim pegou um pouco de Campeonato Carioca, que você já tem um desnível um pouco maior, e início de Copa do Brasil, que o Cano também pegou quando atuou pelo Vasco. Aliás, disputou 2 cariocas pelo Vasco e uma Série A apenas. Então é um número que, se o Verratti ainda não entrou no top 10, está 2 gols só, está muito próximo de entrar e é só uma questão de tempo, de entrar não só no top 10, mas muito provavelmente pelo menos no top 5, se mantiver esse desempenho, pelo menos até o fim da temporada. Vai lembrar que o Verratti está de contrato renovado, ou seja, o contrato não termina no fim desse ano, não. Teremos pelo menos aí mais 2 anos de Verratti pela frente. E a tendência, se continuar do jeito que está, é superar muita gente por aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Saudações e até a próxima.